Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar. O meu nome é João Vilaça, sou técnico da agência Erasmus+ Juventude em Ação estamos a desenvolver este webinar para informar todos os interessados sobre esta nova possibilidade de acreditação das organizações na área da juventude, que se vai aplicar no próximo programa 2021-2027. Eu não sei se toda a gente está a ouvir, se estiverem a ouvir ou se estiverem com alguma dificuldade, podem escrever aí no chat ou fazer algum sinal. Presumo que esteja tudo a funcionar, não há queixas. Vamos só dar um minuto para as pessoas que estão a entrar se poderem adaptar. Vamos então começar. Antes de falar das regras da nova acreditação na área da juventude, eu devo dizer que existem algumas incertezas em relação à aplicação desta acreditação. Isto porque o próximo programa não foi ainda aprovado, ainda tem que ir ao Parlamento, ainda tem que haver últimas negociações entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento para que chegue a uma versão final do regulamento do novo programa, e por isso esta abertura de candidaturas não é vinculativa para a Comissão Europeia nem para as agências, uma vez que pode haver alterações naquilo que está previsto à regulamentação do próximo programa. De qualquer forma, a Comissão decidiu avançar previamente com esta acreditação para facilitar que as organizações interessadas pudessem fazê-lo atempadamente e poderem beneficiar, logo que o programa seja aprovado, desta nova iniciativa que é a acreditação na área da juventude. Dito isto, vamos explicar o que é a acreditação, como é que as organizações podem se submeter. Esta ação não terá, com certeza, mais de 35, 40 minutos, já com as vossas questões. E o que nós vamos explicar é o que é esta acreditação. Tem havido gente que tem feito alguma confusão entre a acreditação do Serviço Voluntário Europeu ou do Corpo Europeu de Solidariedade e esta acreditação, são coisas diferentes. É uma acreditação de acesso ao programa Erasmus+, a ação-chave 1 do programa era Erasmus+, e as organizações que estiverem acreditadas, que venham a obter esta acreditação, vão poder aceder a financiamento regular, de forma simplificada, durante os anos de vigência do programa 2021-2027. A quem se destina esta acreditação? Destina-se a organizações ativas e experientes na área da juventude. Aqui também é uma opção da Comissão de delimitar o campo da área da juventude. Como vocês sabem, já existe acreditação noutras áreas de educação e formação, e é uma forma de destinar os fundos para as organizações a quem se destina das diversas áreas da ação do programa. Na área da juventude, isto destina-se precisamente às organizações que trabalham com os jovens de forma regular e que têm experiência nesta área da juventude. Já vamos ver que experiência que é necessária. Qual é o motivo para o maior impacto dos projetos? A partir do momento em que as organizações são acreditadas, passam a ser parceiras
do programa Erasmus+, ou seja, aqui uma mudança de paradigma. As organizações não se vão limitar apenas a desenvolver projetos, vão se comprometer durante alguns anos a implementar o programa nas suas comunidades. É uma mudança interessante para as organizações na área da juventude. E também é uma forma mais eficiente de gerir o programa, ou seja, nós vamos fazer acordos com algumas organizações acreditadas e depois estas organizações vão ter um financiamento facilitado, apresentam-nos um plano de trabalho e vão ter um financiamento facilitado, tem no fim, normalmente, que justificar as verbas gastas, como até aqui nos projetos, mas de uma forma mais estratégica. Os objetivos é desenvolver os jovens a nível pessoal e profissional, promover a capacitação destes, a sua cidadania ativa e a participação na vida democrática, promover o trabalho na área da juventude, das pessoas que trabalham com os jovens, e promover os valores que estão patentes no programa Erasmus: a diversidade, o diálogo intercultural, a solidariedade, a igualdade de oportunidades, direitos humanos, entre outros. Quais são os critérios para aceder a esta acreditação? Qualquer organização pública ou privada pode aceder, desde que tenha um plano na área da juventude, não tem que ter fins lucrativos ou sem fins lucrativos, é igual, tem que ter um plano de ação na área da juventude. Os critérios são ter capacidade operacional, já vamos também desenvolver o que é isto, capacidade financeira, e depois os critérios de atribuição são a relevância e experiência das organizações, o plano estratégico que tem para apresentar ao programa e a qualidade de gestão e coordenação destas organizações. Então, em termos de critérios de seleção, temos a capacidade operacional. O candidato tem que demonstrar que tem capacidade suficiente para desenvolver o plano de atividades que nos apresenta. Tem que ter pelo menos 2 anos de experiência de atividades no domínio da área da juventude, não podem ser novas organizações que se propõem ter acreditação nesta fase. E depois temos a capacidade financeira. As organizações têm que ter os meios necessários para garantir o plano de atividades que nos apresentam. Esta capacidade financeira não é verificada neste momento, quando pedem a acreditação, mas será verificada anualmente quando pedem financiamento para o seu plano de desenvolvimento na área da juventude. Eu não disse no início, mas depois podem colocar as questões todas no final do chat, ou se alguém quiser falar, podemos abrir os microfones das pessoas, ou podem fazer as perguntas por escrito e respondemos a tudo no final. Quais são os critérios de atribuição da acreditação? Há 3 critérios base, que são a pertinência do perfil e da experiência das organizações, tem 20 pontos no máximo. Depois temos o desenvolvimento estratégico, ou seja, que prioridades é que a organização vai escolher para o seu plano, como é que ele vai fazer, qual é o plano que tem nesta área, mesmo as questões práticas, como é que ele vai desenvolver entram para este critério, e depois a gestão e coordenação, como é que vai lidar com os parceiros, como é que vai tratar de toda a logística das parcerias envolvidas depois no seu plano de atividades. A qualidade das candidaturas vai ser avaliada numa escala entre 0 e 100 pontos, e para serem aprovadas, as acreditações têm que ter no mínimo 70 pontos e pelo menos metade dos pontos de cada um destes 3 critérios que acabamos de apresentar. Ou seja, se em termos de perfil e da experiência da organização não conseguirem ultrapassar os 10 pontos,
ou no desenvolvimento estratégico não conseguirem ultrapassar os 20 pontos, não podem ter a acreditação, terá que ser rejeitada. A validade da acreditação é por todo o período do programa Erasmus, do novo programa, 2021 e 2027, e está sujeita a um acompanhamento regular, aos relatórios normais, a visitas de monitorização, a avaliação periódica dos planos das organizações acreditadas. Se as organizações quiserem, podem propor à agência um plano mais curto. Está previsto que nos apresentem um plano no mínimo de 3 anos, mas podem apresentar de 4 até 7 anos, podem apresentar-nos o plano e vão ter também a oportunidade, se quiserem depois, de rever esse plano no meio do processo. Passado 1 ano, passado 2, podem sempre rever o plano que apresentam para a acreditação. A acreditação pode ser terminada a qualquer momento, por acordo entre a organização e a Agência Nacional. A Agência Nacional ou a organização podem terminar a acreditação de forma unilateral. Por exemplo, se a Agência Nacional verificar que a organização não tem atividades durante 3 anos, não faz sentido manter no sistema das organizações acreditadas aquela organização inativa. A apresentação de candidatura já abriu esta semana. Eu vou mostrar aqui muito rapidamente o formulário para pedir a acreditação e o prazo para este pedido de acreditação é 31 de dezembro de 2021, mas depois deste prazo haverá outra abertura de candidaturas, ou seja, é um processo contínuo. Vai sempre estar aberta a possibilidade de pedirem acreditação na área da juventude durante o período de vigência do novo programa. Eu vou então mostrar aqui um bocadinho o relatório, depois todos estes documentos, links, estão já numa página dedicada do nosso site juventude.pt. Eu depois mostro onde é que estão, mas eu entrei já nas candidaturas, aqui nas oportunidades de candidatura, entro na área da juventude e ponho concorrer, criar nova candidatura. Claro que para chegarem aqui tem que ter um login o e-login para acederem às páginas da comissão e tem que ter também um ID da organização, mas se não tiverem, nós podemos ajudar depois a fazer toda essa parte mais técnica, que não temos muito tempo para explicar aqui. A maior parte das organizações, com certeza, já conhecem, mas quem precisar de assistência nesta parte técnica pode nos enviar um mail ou ligar, nós ajudamos. O formulário é relativamente simples. Temos, então, o espaço para colocar os dados da organização. Depois temos o desenvolvimento estratégico, qual é a motivação e os objetivos da organização para a acreditação. Tem que explicar estes objetivos e pode adicionar vários, depende do plano, mais sofisticado, menos sofisticado, mais simples ou mais complexo. Pode juntar vários objetivos para a acreditação e depois descrever também como é que pode contribuir para a estratégia da UE, da União Europeia na área da juventude, para as metas na área da juventude, as metas europeias, neste caso da área da juventude, e para os objetivos do novo programa Erasmus. Depois, vamos fazer uma previsão muito simples das organizações que prevêem, das atividades que prevêem organizar nos próximos 3 anos, pelo menos. Tipo de atividades, vocês têm aqui 3 tipos de atividades: staff, atividades de participação
e atividades de aprendizagem, os objetivos, que já foram definidos aqui em cima, depois o número de atividades e o número de participantes para cada uma das atividades no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Depois podem escolher a duração dos acordos que querem fazer com a Agência Nacional e comentar a vossa escolha e responder a todas estas questões relacionadas com como é que vão tratar da inclusão, como é que vão tratar a questão do ambiente e da sustentabilidade, como é que vão tratar de criar redes com outras organizações dentro do programa Erasmus e como é que vão tratar, se aplicável, de fazer cooperação virtual com os vossos parceiros. Estas questões são as que vocês têm que desenvolver nesta área. Depois, a capacidade da organização, de gestão e coordenação, como é que vão coordenar as atividades, como é que vão envolver as organizações nos vários estágios do projeto, como é que vão construir a parceria, como é que vão comunicar com os parceiros, como é que vão tratar as questões práticas e logísticas, a questão da proteção dos participantes também, os resultados da aprendizagem, como é que vão monitorizar os projetos e avaliar. Todas estas questões têm que ser explicadas na candidatura. Para vos ajudar, existe um documento que também já está na nossa página, mas estão aqui os padrões de qualidade na área da juventude para o programa Erasmus. E isto ajuda um bocadinho a saberem qual é o papel de uma organização acreditada no programa e como é que devem desenvolver os vossos planos estratégicos. Depois, em termos práticos, tem que anexar a declaração de honra e podem anexar outros ficheiros essenciais para compreender a acreditação, mas, como verem, o processo é relativamente simples. Continuando, como é que os candidatos ou as organizações acreditadas acedem a financiamento? Como eu disse há pouco, mudou o paradigma. O programa vai continuar a ter 2 ou 3 rounds, ainda não é certo, para projetos padrão, projetos normais. As organizações vão poder concorrer às várias ações nos prazos estabelecidos para 2021, mas as organizações acreditadas vão pedir financiamento de uma forma simplificada apenas uma vez por ano. É um formulário simplificado sem orçamento. No primeiro ano, as atividades incluídas nesta acreditação são os intercâmbios de jovens e a mobilidade de técnicos e atividades paralelas. Sim, entendendo como atividades paralelas, visitas preparatórias e outras atividades do género, de cooperação com os parceiros. Assim, muito rapidamente, é assim que vai funcionar o pedido de financiamento. E depois temos os critérios para receberem financiamento. Os pedidos anuais às organizações acreditadas têm 3 critérios base. O primeiro deles é o resultado dos relatórios e do acompanhamento da acreditação. Claro que no primeiro ano isto não se vai aplicar, porque não há histórico da acreditação e, portanto, não há base para aplicar este critério. O segundo critério são as prioridades estabelecidas anualmente. Conforme o plano que a organização nos apresenta, se a organização nos demonstrar que escolheu as prioridades mais relevantes para o programa Erasmus, vão ter, com certeza, benefícios no financiamento que podem receber. E depois o novo critério que não se aplicava no programa Erasmus, que é o balanço geográfico. Ou seja,
haverá informação prévia sobre as regiões que poderão ter uma bonificação para acederem mais facilmente a financiamento, e aqui a intenção é que o programa chegue a locais onde normalmente é mais difícil chegar, nomeadamente às zonas rurais e zonas do interior. A lista dos critérios não é exaustiva, isto vai ser definido em termos de pedidos de financiamento, ainda vai ser definido, isto constará com certeza no novo guia do programa para 2021-2027. Para além deste financiamento para projetos, é um financiamento simplificado, as organizações dizem em 2021 quero fazer 3 ou 4 atividades, quero envolver 150 jovens ou 200 jovens e a agência, se aprovar aquele plano, vai dar valores standard à organização, para viagens, para apoio organizacional, para todas as despesas necessárias em relação aos projetos. Se posteriormente a organização envolver jovens com menos oportunidades, vai poder pedir um apoio adicional para o envolvimento destes jovens. Eu criei aqui algumas questões, perguntas e respostas que têm surgido das nossas organizações. A primeira delas é se é possível ter acreditação e concorrer normalmente a projetos padrão. Não, ou seja, as organizações acreditadas vão ter acesso a esta linha de financiamento simplificada, que é solicitada uma vez por ano, mas depois não podem concorrer a todos os rounds disponíveis nesta ação 1 do programa Erasmus. No entanto, as organizações podem ser parceiras em projetos padrão apresentados por outras organizações. Isso não é um pedido às organizações. É preciso ter a experiência Erasmus para pedir a acreditação? Não é preciso ter a experiência Erasmus. O que é necessário é ter a experiência na área da juventude de pelo menos 2 anos. É preciso estar acreditado para receber financiamento a projetos? Não. As organizações, se quiserem fazer um projeto, 2 projetos, 3 projetos por ano, pode não fazer sentido pedirem a acreditação, não é esse o objetivo da acreditação, se o objetivo for realizar projetos pontuais. Para essas organizações, vai continuar a haver a possibilidade de poderem concorrer a projetos padrão em vários prazos anuais que vão estar disponíveis a partir de janeiro de 2021. Outra questão é como concorrer em 2021 a projetos padrão e depois, posso concorrer a projetos padrão e depois pedir a acreditação? Sim, podem a qualquer momento pedir a acreditação, mesmo que entrem, tenham já pedido anteriormente no programa subvenções ou apresentado candidaturas à ação-chave 1 para projetos padrão, projetos normais nos rounds estabelecidos. A acreditação impede candidaturas a outras ações do programa? Não. A acreditação só se aplica à ação-chave 1 na área da juventude, nomeadamente, como já vimos, a intercâmbios e a mobilidade de técnicos de juventude. As organizações vão poder concorrer a outras ações, nos casos normais a estipular no guia do novo programa. Se estiver acreditado, fico comprometido a realizar projetos? Não. Os pedidos financeiros são feitos anualmente. A organização pode optar em determinado ano por não pedir financiamento porque não tem disponibilidade para realizar projetos, mas tem que estar ativa no desenvolvimento estratégico do programa, ou seja, não pode estar muito tempo inativa. Existe o prazo indicativo de 3 anos para que a acreditação possa ser retirada se a organização não estiver ativa dentro do programa.
Nós temos, eu tinha colocado, mas também já estão na nossa página juventude.pt, todos estes documentos que servem de base à acreditação, e eu coloquei alguns aí nos handouts que têm disponíveis aí no vosso menu, mas não tem que os descarregar, porque nós vamos colocar depois todos estes documentos, já colocámos aliás, na página juventude.pt, e que é importante que leiam. O primeiro é o convite à apresentação de propostas, estão lá as regras básicas, as regras de candidatura, tudo o que falámos aqui de uma forma mais pormenorizada estão neste documento, as normas de qualidade do Erasmus Juventude, e aqui é bom que leiam este documento porque tem muito a ver com a qualidade dos pedidos que podem vir a desenvolver. Eles têm que estar de acordo com estas normas. Depois, a proposta de regulamento do novo programa Erasmus 2021-2027, também para terem uma ideia das ações, algumas novas ações até que vão existir no novo programa, e o link para as candidaturas também está na página dedicada da Agência Nacional. Nós estamos aqui para apoiar, tem os nossos telefones, tem o nosso e-mail, tem o nosso site para consultar, e agora abria um período de questões, perguntas e respostas, se quiserem, já tenho aqui algumas, já posso responder, se quiserem falar também poderei abrir o microfone, mas vamos começar a responder aqui algumas questões já colocadas. O webinar vai ser colocado na página dedicada à acreditação na área da juventude, isto para responder aqui à Ana Paula Dias. Depois, a Maria Menezes pergunta se o município tem que fazer acreditação para ensino e juventude nas duas agências. Sim, quer dizer, se precisar de acreditação na área da educação e formação, ou seja, a educação e formação tem vários tipos de acreditações, tem para o ensino superior, tem para a formação profissional, e existe esta nova para a área da juventude. Se quiserem fazer a acreditação, por exemplo, na área da formação profissional, tem que pedir a outra agência, mas são também formulários online. Se quiser pedir na área da juventude, tem que pedir à nossa agência, a agência Erasmus Juventude em Ação. Já respondi aqui à Tânia a dizer que a apresentação vai ser disponibilizada. Há aqui uma questão se o formulário tem que ser escrito em inglês. Não, pode ser em português, e nós agradecemos até que seja em português, porque ele tem que ser avaliado por nós e assim facilitam até o nosso trabalho. Há aqui uma questão se os indicadores têm impacto no montante subvencionado. Sim, claro que uma organização que tenha uma pontuação alta e que tenha um projeto de desenvolvimento estratégico mais elaborado, em termos teóricos, terá a possibilidade de receber mais apoio do programa anualmente do que uma organização que apresenta, em termos de indicadores e de pontuação da acreditação, uma acreditação mais fraca e um plano de desenvolvimento mais reduzido. Depois, a Joana Moço questiona se a acreditação implica definição de um projeto a ser realizado. Não. Vocês, neste momento, pedem a acreditação, fazem uma previsão para, pelo menos, os próximos 3 anos, dizem quantos projetos querem ou pensam realizar e quantos jovens estão a pensar em envolver, e depois haverá, em março ou abril do próximo ano, a possibilidade, eu estou a dizer março ou abril, mas não sei as datas concretas ainda, haverá a possibilidade de pedirem
financiamento concreto para o ano 2021. E aí é uma opção vossa pedir ou não esse apoio financeiro e dizer-nos quantos jovens é que querem envolver nesse ano. Claro que o pedido anual tem que estar, de alguma forma, tem que ser coerente com o pedido de acreditação, que já prevê alguns números, mas eles podem ser alterados depois no pedido anual de financiamento. Não se insere os parceiros estrangeiros com quem queremos desenvolver o projeto. Para pedir a acreditação não tem que prever já parceiros, quais são os parceiros, tem que prever com que áreas no pedido financeiro vão ter que dizer se vão trabalhar com países programa, se vão trabalhar com países vizinhos, para ser possível a agência gerir o financiamento que tem para as diversas áreas de intervenção do programa. E depois, em função desse pedido genérico, a organização posteriormente pode estabelecer as parcerias e logo que elas estejam realizadas, inseri-las na Mobility Tool para nós podermos monitorizar em tempo real o desenvolvimento dos projetos e por essa via poderem desenvolver as mobilidades. Mas não tem que estar previstas quando pedem, nem quando pedem a acreditação, nem quando pedem o pedido financeiro anual. Sim, a acreditação é só para a K1, K2 e K3 não é necessário, nem existe a possibilidade de pedirem acreditação para essas ações. O Corpo Europeu de Solidariedade provavelmente vai ter um sistema muito semelhante, mas quando houver informação concreta sobre isso, nós divulgaremos através dos meios normais. A acreditação só é válida a partir de 2021. Pergunta a Susana Falcão. Quando podemos concorrer? Quando será a primeira call? A call já aconteceu, os documentos estão no nosso site e já podem concorrer. A validade depois passa a ser de janeiro de 2021 para poderem concorrer ao pedido anual e poderem desenvolver os vossos projetos dentro do período legal do novo programa. Este é um passo prévio, como eu expliquei no início, é condicionado, pode haver algumas alterações, mas é possível fazer as candidaturas. Agora, para que logo no início de 2021 a agência possa tratar estas organizações acreditadas em termos de financiamento, nos termos destas regras que acabamos de explicar. A Susana ainda pergunta, não, já está respondida a Susana. Pois, a Joana Moço, o que se entende por projetos padrão? Pronto, nós temos aqui duas linhas de financiamento. Temos uma linha para organizações acreditadas. Suponhamos que a agência decide que agora de 50% ou 60% das verbas, isto não está nada definido, é destinado a organizações acreditadas, que tenham um plano estratégico para vários anos. Estas organizações vão beneficiar deste processo simplificado de financiamento. Só tem que ter a acreditação aprovada e depois pedir-nos anualmente a verba necessária para este plano que nos apresenta. Os projetos padrão são projetos pontuais que as organizações não acreditadas podem apresentar em prazos que vão ser definidos no novo guia do programa Erasmus 2021-2027. São os projetos que existiam até agora na K1, é o mesmo tipo de projetos, é por isso que chamamos projetos padrão, projetos fora deste esquema de acreditação. As organizações acreditadas podem concorrer a estes projetos, como já vimos, mas podem ser parceiras. Não percebi o ponto 1 das perguntas e respostas. Podia esclarecer, por favor? Vamos então voltar aqui ao ponto 1. O que diz nesta pergunta e resposta é que para concorrerem a projetos padrão,
não tem que pedir, não devem, não têm que pedir, nem devem pedir acreditação. Se querem realizar um projeto por ano, 2 projetos por ano, concorrem nos prazos normais, que vão ser abertos dentro das regras do programa, e não têm que pedir acreditação, concorrem pontualmente a este tipo de projetos. Não sei se já ficou esclarecido. O Pedro Nunes pergunta: como sabemos se a nossa localização pode ser considerada como uma zona rural? Isto vai ser publicado no nosso site, pode não ser uma zona rural, pode ser uma zona desfavorecida, mas previamente vai existir no site informação sobre as zonas que podem beneficiar de alguma bonificação em termos de localização geográfica. A agência já está a trabalhar nesta área, a fazer os estudos necessários, mas será publicado de forma muito clara quais são as zonas que podem beneficiar destas bonificações. Depois a Laura Pinto Costa pergunta: todas as entidades vão necessitar de fazer acreditação? Já respondemos a isto? Não precisam. Se querem concorrer normalmente a projetos pontuais, não precisam ter acreditação. Também já respondemos a esta acreditação só na ação-chave 1. Nesta altura, para duas ações, que são os intercâmbios de jovens e a mobilidade técnico-juvenis. Em 2022, provavelmente, a Comissão vai adicionar a esta ação-chave 1 uma nova ação que se chama Participação de Jovens e que pode ser também objeto da acreditação nos anos a seguir, não em 2021, mas a partir de 2022 é possível que esta nova ação do programa venha a fazer parte também do esquema de financiamento da acreditação. A Tânia Gaspar apresentou um exemplo. Uma entidade propõe um plano com envolvimento de 50 jovens. Se apenas envolver 30, é assim, não sei, isto não é uma questão, é um exemplo. Se nos apresenta um plano e nós aprovamos um plano para 50 jovens em termos de execução, a entidade só consegue envolver 30, nos anos a seguir pode vir a ser penalizada em termos de financiamento, ou seja, as organizações têm que ser realistas nas propostas que fazem às agências, porque a execução dos primeiros anos que vão vigorar dentro da acreditação de juventude vão ter influência depois no financiamento que recebem nos anos a seguir. Como vimos nos critérios de atribuição, havia 3 critérios e um deles era a execução dos planos em resultado do acompanhamento das organizações. O Alexandre Jacinto pergunta se existe algum e-mail específico. Não, podem escrever para o e-mail geral da agência, que é erasmusmais@juventude.pt, e nós respondemos normalmente a todas as questões. Vai ter cortes? Sim. Aí é o resto da questão da Tânia Gaspar, se vai ter cortes, já respondemos a isto. Depois a Flávia Souza pergunta: no slide onde mostrava que a ação-chave afeta a acreditação, seria a 1, tinha escrito também incluir projetos de participação jovem. Se não estou em erro. Pronto. Aqui, em 2021, os projetos de participação jovem não vão entrar no âmbito da acreditação, vão existir, essa nova ação do programa vai existir para projetos padrão, nos prazos a estipular, mas a intenção da Comissão é que, a partir de 2022, esta nova ação possa também ser parte da acreditação.
A Fernanda Maria Oliveira Brito pergunta: uma entidade com o mesmo ID pode-se acreditar mais do que uma vez, ou seja, vários departamentos, por exemplo? Não sei qual é a realidade jurídica da organização. Departamentos não parece que faça sentido a organização poder apresentar várias acreditações. Se for uma organização que tenha várias filiais autónomas, com personalidade jurídica, com direção própria, etc., poderão ter mais que uma acreditação. Se for uma entidade com vários departamentos, nem deve sequer poder ter mais do que um ID da organização e não faz sentido pedir várias acreditações, porque pode incluir todos os seus departamentos no seu pedido. Há montantes mínimos ou máximos de financiamento? Sim, vão existir montantes mínimos e montantes máximos. Eu não queria dar essa informação ainda, porque ainda não está completamente definida, mas muito em breve isso vai ser divulgado, quais são os montantes mínimos para as organizações e os montantes máximos que podem receber. Isso vai existir sim, mas ainda não está completamente desenhado, ainda há algumas coisas a afinar nesse sentido. Dizer só que o esquema de financiamento, para quem conhece o programa e as ações anteriores, para além do apoio organizacional das viagens, das despesas com inclusão de rúbricas de apoio a práticas práticas sustentáveis em termos do ambiente, etc. Vão existir vários apoios nesse sentido, mas as organizações acreditadas vão receber também um apoio para desenvolvimento estratégico para a organização em si, para poderem consolidar os seus projetos. A Laura Pinto Costa. Sim, a próxima call de outubro é referente às regras do programa Erasmus+, atual. Como eu disse no início, o programa Erasmus+, 2021-2027 não está aprovado, a acreditação só se vai aplicar nesse novo programa e em outubro, no próximo round de candidaturas, as regras a aplicar, não tem nada a ver com isto, com a acreditação, são as mesmas regras que têm estado em vigor e que estão presentes no guia atual do programa Erasmus+, 2020. O selo do corpo é o mesmo que esta acreditação? Eu já tinha dito no início que não tem nada a ver com o Corpo Europeu de Solidariedade. Isto é uma acreditação para a área da juventude e, em termos de âmbito, abrange a ação-chave 1 na área da juventude. Provavelmente no Corpo Europeu de Solidariedade haverá um esquema parecido com este, mas que ainda não está divulgado, mas isto não tem nada a ver com o Corpo Europeu de Solidariedade, que aliás em termos jurídicos é um programa autónomo e estas regras não se aplicam à acreditação do Corpo Europeu de Solidariedade. Sim, há aqui uma questão da Diana Cerqueira que pergunta se a acreditação for reprovada, se a organização pode concorrer a projetos padrão. Claro que pode, não vai ficar penalizada por ter a acreditação reprovada, poderá na mesma apresentar projetos pontuais e projetos de qualidade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Outra vez aqui José Miguel Pereira fala do Quality Label. Esta acreditação não tem nada a ver com o Quality Label, outra vez, torno a referir. As organizações que queiram concorrer ao Corpo Europeu de Solidariedade vão ter que ter o Quality Label,
querem apresentar projetos em 2021 do Corpo Europeu de Solidariedade, mas não tem nada a ver com isto que nos trouxe aqui hoje. E acho que escutamos as questões. Aqui mais uma. Ana Lopes. A Ana Lopes diz que chegou atrasada. Eu não vou conseguir repetir tudo que foi dito durante a apresentação de como é que beneficia uma organização, mas basicamente, como eu disse no início, há aqui uma mudagem de paradigma em que as organizações passam a ser parceiras do programa para um desenvolvimento estratégico para vários anos, vão ter uma linha de financiamento facilitada, simplificada, e não tem que estar sempre a apresentar projetos durante todos os anos do projeto, eventualmente tem que ajustar o seu plano estratégico, mas não tem todo o trabalho de, em cada round, estar a apresentar projetos, se tiver uma atividade regular na área da juventude. Basicamente, não sei se era essa a questão que a Ana Lopes queria referir, mas basicamente é isto. Depois, a Marta Reis. Sim, as organizações acreditadas ganham quase o direito de ter um apoio anual, que a Agência Nacional terá que gerir e distribuir pelas organizações. Claro que se houver muitos pedidos de acreditação, esse dinheiro terá que ser gerido, mas quem tem acreditação terá sempre acesso a uma linha de financiamento simplificado. Eu coloquei aí nos documentos do webinar a proposta do novo programa, da regulamentação do novo programa Erasmus 2021-2027, a proposta que é pública. Ela já terá sofrido algumas alterações e está muito longe de ser a versão que vai ser aprovada, mas podem dar uma vista de olhos na proposta da Comissão e ver as novas ações e a configuração, pelo menos um draft da configuração do novo programa. Está aí nos documentos, nós vamos colocar também na página dedicada juventude.pt, eu até que mostrava aqui a página, onde estão todas estas informações, e se quiserem depois aceder a estes documentos, podem fazer. Se forem à página juventude.pt, vão a candidaturas, acreditação Erasmus 2021-2027, tenho aqui o link para as candidaturas, tenho aqui a abertura a call, as regras, as normas de qualidade, mas podemos colocar aqui os mesmos documentos a seguir que colocamos no webinar para poderem ter uma ideia de como vai ser o próximo programa. A Inês Cerca pergunta-nos aqui se ficará sempre salvaguardado financiamento para os projetos padrão ou serão financiados com o que sobrar dos projetos das entidades acreditadas. Isto vai estar pré-definido pela Agência Nacional em função do número de organizações acreditadas, em função do orçamento disponível para a ação-chave 1, que ainda não sabemos qual é, e em função
das expectativas que prevemos que as organizações tenham em relação à acreditação, a Agência Nacional tem que o fazer previamente, não pode fazer, mas a Agência Nacional vai propor à Comissão como é que o dinheiro vai ser dividido em Portugal para projetos padrão e para projetos de organizações acreditadas. Isso vai ter que ser definido ainda mediante dados que ainda não temos, mas vai haver sempre verba disponível, tem que haver, para projetos padrão. Não será nunca o dinheiro que sobra, mas será aquilo que a agência, em termos estratégicos, pensa corresponder à área da juventude. Há aqui mais uma questão da Laura Pinto Costa, que diz, falou anteriormente da distribuição geográfica das organizações. Haverá algum fator que majore as organizações do interior do país? Sim, a ideia é essa. A ideia é que locais onde o programa tem dificuldades em ser implementado, quer seja no interior, quer seja em zonas rurais, quer seja mesmo dentro de alguns concelhos mais urbanos, ainda não está definido como é que isto se vai aplicar, mas a ideia é que em locais onde o programa não tem conseguido chegar, possa haver aí uma majoração em termos de avaliação das candidaturas. Acho que ultrapassámos o nosso tempo. Eu disse que não vos ia chatear mais de 40 minutos, mas já estamos aqui há 50 e por isso, não havendo mais questões, eu agradeço a vossa presença e o vosso interesse. Espero que de alguma forma tenha respondido a todas as dúvidas que têm surgido sobre esta questão da acreditação na área da juventude e dizer que continuamos disponíveis para os apoiar neste processo de candidatura, para continuar a esclarecer dúvidas que se venham a colocar no processo e para depois continuarmos a trabalhar com certeza neste novo programa que vai ter novas oportunidades, vai ter um financiamento com certeza superior e que vai permitir que na área da juventude se continue a trabalhar de forma muito eficiente com as organizações experientes que temos em Portugal. Obrigado a todos, até uma próxima, bem-ajam, boa tarde.